conto com a oração e o apoio de todos para a gente continuar fazendo a obra do Senhor, glorificando o nome do Senhor neste lugar. Amém, queridos? Louvo ao Senhor por você que está aqui, por você que não pôde vir hoje, que está em casa cultuando conosco. Se você não é do grupo de risco, se você não tem nenhum problema de saúde, você também está liberado para estar conosco aqui nos próximos cultos, tá bom? Não caia nessa mesmice, não, vou ficar aqui na minha casa mesmo, receba a palavra do mesmo jeito. Eu sei que você está recebendo a palavra, mas é bom a gente estar juntos aqui no templo, dentro daquela ordem. Os irmãos que estão aqui estão vendo que a gente está com as cadeiras bem afastadas, com o protocolo do álcool, da máscara, aferindo a temperatura, tudo certinho para não ter nenhum problema com nenhum irmão. Então você pode estar conosco aqui nos próximos cultos. Eu sei que será uma bênção de Deus para você e para sua família estar conosco aqui. Amém, queridos? Amém? Nós vamos para a palavra de Deus. Já foi lida a palavra da noite, a palavra que nós vamos pregar, Êxodo capítulo 12. Nosso presbítero leu o texto, já fez uma pequena introdução. Então a introdução eu posso pular, né? Eu ganho tempo com isso. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler até o versículo 14 novamente. Sei que chegou alguns irmãos depois e não puderam acompanhar a leitura, então você pode acompanhar, você que chegou depois de ter sido feita a leitura da palavra. Êxodo capítulo 12, amém? Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru e nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito. Farei juízos, eu sou o Senhor. E naquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes vendo eu sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Pai, te louvamos por esta palavra que lemos. Pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor venha falar ao coração da tua igreja, Senhor. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor, de uma forma especial, venha falar aos nossos corações, e que nós possamos ser ministrados pela sua palavra, ministrados pela sua verdade, Senhor. Nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome,
por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irás fazer em nossas vidas e em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Como já foi falado aqui no começo do culto, esse domingo é o domingo de Páscoa, domingo que comemora-se a Páscoa. A gente sabe que toda a mídia, ela tende a deturpar as festas cristãs, assim como foi feito com o Natal, assim também feito com a Páscoa. No Natal existe um homem branco muito gordo com uma barba grande, o tal do Noel, que dá presente para as crianças. Então, quando fala de Natal, as pessoas já pensam no Papai Noel. Quando fala da Páscoa, as pessoas já pensam no coelho da Páscoa, no ovo de chocolate que a pessoa vai comer e vai... É bom, né? Chocolate é muito bom. Quem gosta de chocolate? Quem gosta? Né? Quem não gosta e ganhou pode trazer para mim, que eu faço esse sacrifício por você para comer o chocolate, já que você não gosta, ou se você está sentindo fora do peso. Eu estou, mas não tem problema, eu como por você, não há problema nenhum. Mas nós sabemos que, biblicamente falando, Páscoa não tem a ver com coelho, Páscoa não tem a ver com ovo de chocolate, porque não é coelho, é cordeiro, já começa por aí. Então, quando nós falamos de Páscoa, nós falamos de libertação. Um povo que foi liberto de um cativeiro de 430 anos. Você já imaginou isso? Um povo ficar prisioneiro, um povo ser escravo por 430 anos. Um povo que saiu da tua terra e foi para o Egito para ser cuidado por José, porque estava seca no povo, e eles foram para lá, levado por José. E depois que passou o tempo, o faraó não conhecia a história dos israelitas, e então ele resolveu oprimir aquele povo que estava crescendo muito, estava se multiplicando muito, era um povo muito forte. Então o faraó entendeu: se a gente não oprimir esse povo vai conquistar e nós tornaremos escravos. Então, antes de a gente ser escravo, vamos fazer deles escravos. E aquele povo se tornou escravo por 430 anos. Mas o povo estava orando. Repete comigo: o povo estava orando. O povo estava buscando a Deus para que Deus enviasse um libertador. Diga: um libertador. E Deus então envia Moisés. E Moisés, não vou contar a história toda, você conhece a história, lá na sarça, ele vê aquela sarça queimando, não se consumindo, e ele vai chegando perto com curiosidade para saber, e o Senhor fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que você está é terra santa. Então ele tira as suas sandálias, ele vai para aquele lugar, naquele fenômeno que a sarça queimava, o fogo ardia, mas não consumia aquela sarça. Deus fala com Moisés. Nós sabemos a história que diante de muito tempo Deus conversando com Moisés, e sempre Moisés dizendo: eu não sou a pessoa certa. E Deus falando: eu escolhi você, e ele falando: eu não sou a pessoa certa. E o Senhor falando com ele: mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E aí Deus permite que traga Arão. Nós conhecemos a história, eles vão até o Egito ali, e havia uma palavra que Deus mandou Moisés falar para Faraó. Que palavra que era? Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Essa foi a palavra que Deus deu de mensagem para Moisés levar até Faraó. Mas Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó não permitiu que o povo saísse para ir adorar ao Senhor. E então Deus começa a trazer as pragas através de Moisés, para que Faraó pudesse então permitir que o povo fosse embora para adorar o Senhor. E Faraó, vendo que aqueles homens tinham a graça de Deus, tinham o poder de Deus, quis negociar, porque é isso que Satanás faz.
Satanás, quando ele percebe que ele não está conseguindo te vencer, que você realmente já entendeu que você não é mais escravo, que o Egito não te pertence mais, você já está entendendo que você é um escolhido do Senhor, um escolhido por Deus, e então ele tenta negociar esta libertação, para você viver debaixo de um certo jugo, que muitas vezes está maquiado. E nós precisamos entender que quando Deus liberta, não existe negociação com Deus, ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. E nós percebemos que Faraó começou a querer negociar, e ele começou a dizer: então manda só os mais velhos irem, deixa os novos aqui. Não vai ficar nenhuma unha, vai todo mundo. Então tá bom, então os animais vão ficar, vai só o povo. Não, já falei, não vai ficar nada, tudo vai embora. E ele endurece o coração, e a última coisa que Deus faz é a morte dos primogênitos, que é essa parte que nós lemos, que fala então da constituição da Páscoa, que Deus então traz essa última praga, que é a morte dos primogênitos. E havia algo ali, um simbolismo ali para os dias de hoje. O Senhor disse para que aquele povo escolhesse um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, separasse aquele cordeiro no dia 10 daquele mês. E é tão interessante que Deus diz: esse será o principal dos meses, ou será o primeiro mês. Mas se nós formos olhar pela cronologia, é entre abril e maio. E antes de abril e maio nós temos março, fevereiro, janeiro. Mas Deus estabeleceu aquele como primeiro dia, como o dia da libertação de um povo que era escravo no Egito, e foi liberto para viver um novo tempo para a glória de Deus, um tempo como pessoas salvas. Então havia um dia estabelecido. Esse será o principal dos meses, será o mês mais importante do ano. Qual que é o mês mais importante do ano para você? Qual é o mês mais importante? Quem lembra o mês da sua conversão? Quem lembra? O mês que você se converteu? Quem lembra? Algumas pessoas não. Eu não lembro. Eu sei que foi. Eu acho que foi junho. Se eu não me engano, foi junho. Eu tinha 7 anos, irmãos. Eu vou lembrar. 7 anos eu tinha quando eu aceitei Jesus. Mas 7 anos você não sabe de nada. Irmãos, eu chorava quando eu fui na frente com a minha mãe, confessando Jesus junto com ela. Eu chorava igual criança, porque eu era criança. E a partir dali eu passei a servir ao Senhor. Então este mês é o mês mais importante para você, o mês que você saiu do Egito, o mês da sua libertação, o mês que você entendeu que você não é escravo, o mês que você entendeu que você não é criatura, mas você é filho de Deus, escolhido por Deus e consolidado por Jesus na cruz. Eu não sei se você percebeu as canções que nós cantamos essa noite, foi de um propósito santo, porque nós precisamos entender que nós estávamos perdidos, mas naquela cruz Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser resgatados de uma condição de escravos para filhos de Deus. E Satanás quer provar para você que você não é filho. Satanás quer provar para você que você precisa se esforçar muito, que você não merece, que você não é digno, e você precisa fazer um esforço muito grande para ser salvo. Isso é mentira do diabo. Você só precisa crer que Jesus já pagou o preço na cruz, e se você crê que você é filho de Deus, basta você viver como filho. Não viva mais como escravo, não viva mais como pecador, porque você é filho de Deus, você foi conquistado na cruz. E nós vemos, amados, que a mensagem da Páscoa, ela traz alguns símbolos muito importantes para nós, símbolos que nos faz entender a importância de vivermos para Deus, de caminharmos como filhos do Senhor, como aqueles que foram salvos. Então, a mensagem da Páscoa, ela traz um símbolo de uma nova vida, símbolo de um recomeço,
Um povo que estava há 430 anos escravos. Quantos anos você ficou escravo? Quantos anos que você foi escravo do pecado? Esse dia eu estava falando para minha esposa em casa com tristeza, de um jovem que a gente conhece, filho de um obreiro, perdido nas drogas, agora vivendo uma situação difícil. Eu disse para ela uma situação, e isso muito me entristeceu, porque é isso que Satanás quer fazer, quer pegar aqueles que foram escolhidos por Deus e levar para a escravidão novamente, levar para a opressão. Mas nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para nos salvar, para nos libertar do império das trevas. Então nós entendemos que a mensagem da cruz, ela traz um símbolo de uma nova vida, de um recomeço em Cristo. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas, dos pais, um cordeiro para cada casa. O Cordeiro Jesus, ele é suficiente para todas as casas. Quando a Bíblia fala que pegue um cordeiro para cada família, porque ali estava estabelecendo um povo novo. E este cordeiro representava Jesus, o cordeiro que foi imolado para que eu e você pudéssemos ter vida. E nós precisamos entender isso, compreender isso, que a morte de Jesus na cruz trouxe esta salvação. Então este é o principal dos meses. E ele disse: no dia 10 desse mês, escolha um cordeiro. E daqui 4 dias, porque as coisas do Senhor têm ordem, as coisas do Senhor não é de qualquer jeito. A gente, para trabalhar, a gente coloca o relógio para despertar no horário. Se eu vou trabalhar às 8, eu coloco para despertar 6h30, porque eu preciso tomar meu banho, eu preciso passar minha roupa, eu preciso tomar meu café, arrumar minha marmita, para eu não perder o horário. Mas quando fala agora, está na hora de servir a Deus, vamos lá, de qualquer jeito. As coisas de Deus têm ordem. As coisas de Deus é estabelecido com ordem. Então o Senhor falou: no dia 10, escolha um cordeiro. Se um cordeiro for muito para uma família, pegue a família do vizinho e se junte às famílias, para que juntos possam então participar deste cordeiro. Porque qual o símbolo que nós também trazemos em relação à Páscoa? A unidade das famílias. Porque Páscoa também representa a formação de uma nova família. E que nova família é esta? A igreja do Senhor, o povo de Cristo, aqueles que foram escolhidos por Deus para ir para a nova Jerusalém, para o céu de glória. Se nós olharmos a comparação, o povo estava no Egito escravo, nós estávamos no mundo escravos do pecado, das drogas, da prostituição, cego. E o Senhor, assim como foi através de Moisés e libertou aquele povo, o Senhor também colocou um Moisés, alguém para falar de Jesus para você e trazer você novamente para servir ao Senhor e entender a importância de sair da escravidão para viver uma vida como filho, como liberto. Você estava no Egito, no mundo. Deus tirou você do Egito, e hoje você está vivendo talvez uma vida de deserto, não sei, talvez uma vida de vale, não sei, mas tudo isso é um processo que nós temos que passar, e este processo vai nos levar ao fim, e este fim é um recomeço. E que recomeço é este? Nós recomeçamos nos céus com o Senhor, vivendo eternamente com Deus. Então, quando nós entendemos que naquela cruz Jesus, Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter este direito, assim como o povo teve o direito. Era um cordeiro. Interessante que a Páscoa
não podia ser celebrado sozinho. Ninguém, não, eu não quero saber de fazer, não, eu vou fazer um cordeiro para mim. Eu vou pegar um cordeiro, fazer para mim, eu vou comer, eu vou fazer tudo que Deus mandou, mas eu não quero, não gosto desse negócio de gente. Esse negócio de ajuntamento não dá certo. Eu sempre gostei de ficar sozinho. Sabia que o diabo quer que você fique sozinho mesmo? Porque é sozinho que vem a depressão, é sozinho que vem a síndrome do pânico, é sozinho que você perde a vontade de viver. O diabo não quer que você ande em unidade. Então Deus deixou claro: reúne a família, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena, chame a família do vizinho mais próximo, e vocês se ajuntam, e vocês vão comer este cordeiro junto. E um detalhe: esse cordeiro não pode ser cozido, não pode ser colocado com água, ele tem que ser assado no fogo. Separe o sangue deste cordeiro, porque o sangue é para ser passado nos umbrais das portas, para que quando vir o anjo da morte, ele não atinja. Porque quando o anjo da morte vir, e ele vê que há sangue sobre os umbrais da sua porta, ele vai passar por cima da tua casa, e ele vai na casa onde não tem o sangue, e onde não tiver o sangue, haverá morte, haverá morte. Sabe o que eu entendo aqui? Que a casa onde tem sangue é a casa onde tem os escolhidos, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. O Senhor, ele passa. Se não tem sangue, ele mata. Se tem sangue, ele salva, porque o Senhor escolheu, o Senhor colocou este selo sobre mim e você, o sangue de Cristo, o sangue que foi vertido para que nós pudéssemos ser salvos. E esta verdade precisa estar nos nossos corações, a verdade de que Jesus pagou o preço, porque isso também é um símbolo da redenção da família, uma família redimida, restaurada pelo Senhor. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Nada de desperdício, o tanto que for suficiente, e mesmo assim, se sobrar, queime tudo. Havia todo um propósito, porque nós comemos do cordeiro, e nós temos a proteção do sangue do cordeiro. Quando Jesus disse: a comida que vocês vão comer é a minha carne, e aqueles homens, não. Porque o que eles estavam falando com Jesus? Eles estavam falando a respeito do maná. Moisés nos deu o maná, e Jesus disse: não, o verdadeiro maná desceu do céu. E quando ele começou a falar que ele era o maná que desceu do céu, que ele veio para salvar, e se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Aquele povo não quis mais ouvir a palavra. Aquele povo então começou a ficar revoltado. Como é que pode esse tal de filho de José falar que a gente tem que comer da carne dele? E começaram a ir embora e não aceitaram mais a palavra. A Bíblia diz que até os discípulos, não os 12, mas os outros discípulos que estavam, começaram também a ir. E Jesus olha para os 12 e diz: vocês também não querem aproveitar a oportunidade? Vai também embora. E Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos visto que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Porque Páscoa também é símbolo de redenção da família, porque família está no coração de Deus. Deus é o arquiteto da família. Foi Ele que no Éden formou a família, tudo estabelecido, tudo com ordem, porque Deus ama a família. Aí quando você olha a sua família desestruturada, cada um para um lado, o diabo quer realmente destruir a sua casa, quer realmente destruir a sua família. E muitas vezes, sem você perceber, você vai acostumando a não estar mais junto.
você vai se acostumando a não ter mais a unidade familiar. O casal passa a viver por conveniência. Não adianta a gente tentar discutir a relação, porque todas as vezes que tentamos discutir a relação, dá briga. Então é melhor cada um ficar no seu canto. A gente tem filhos, a gente tem compromissos, nós entendemos a palavra e casamento até o final. Então vamos aguentar, porque Jesus está às portas mesmo. Daqui a pouco Jesus volta e isso acaba. Vamos viver assim, vamos empurrando com a barriga. Não, nós temos que confrontar, nós temos que muitas vezes buscar conselhos. E aliás, eu e o pastor estamos trabalhando esse propósito de atender os casais. Colocamos aqui, por enquanto ainda não veio ninguém à disposição, mas nós estamos à disposição para atender as famílias, para ministrar nas famílias, porque nós entendemos que Satanás, ele tenta destruir a igreja, destruindo as famílias, destruindo o relacionamento de marido e esposa, de pais e filhos. E nós como igreja precisamos ter a percepção de que nós precisamos trabalhar a restauração da nossa casa. Não, vamos deixar assim mesmo, você não fala do meu problema, eu não falo do seu problema, e a gente vai vivendo. Quantas famílias estão assim, amados? Quantos casamentos que estão se esvaindo, e nós estamos às vezes de braços cruzados. É tempo de nós nos levantarmos e entender que Jesus já morreu, e Ele também já ressuscitou, Ele já pagou o preço para que as famílias estejam juntas, assim como Ele estabeleceu lá, como Deus disse para Moisés: junte as famílias, entre na sua casa, todos juntos, comam juntos. Porque estava chegando o tempo de eles deixarem de ser escravos. Pensa numa família de escravo. A esposa está grávida, mas ela não está contente. E a vizinha fala: ô dona Maria, você vai ter um filho, por que você não está feliz? Porque o meu filho vai nascer escravo. Que alegria é essa? De eu ter um filho que vai nascer escravo, que vai sofrer o que eu sofro. Eu não tenho uma alegria de ter um filho. E o Senhor estava unindo as famílias, para que eles pudessem trazer aquilo como memorial. Essa vai ser a última vez que vocês vão se reunir como escravo, porque quando vocês saírem daqui, vocês serão livres, vão ser uma família de pessoas livres, de pessoas que têm a minha graça, de pessoas que têm o meu amor, de pessoas que têm a minha presença. A família de vocês não serão mais uma família de escravo, mas uma família de filhos de Deus. Esse era o propósito, amados. E Deus estava unindo aquele povo para eles entenderem isso. E quando Jesus vem, Ele vem com este propósito, de trazer esta mudança, de trazer esta transformação, de trazer esta restauração familiar, que traz mudança sobre as nossas famílias. Porque o propósito de Deus é que as famílias vivam em festa, vivam felizes. Nós vamos ter lutas? Sim. Vamos ter dificuldades? Sim. Mas nós temos a presença de Deus, nós temos o amparo do Senhor, nós temos a força do Senhor. Não se acomode, não pense que dá para continuar assim. Deus tem o melhor para você e para a tua família, e nós precisamos crer nisso e nos ajudar para vivermos o melhor de Deus. Páscoa também é símbolo de salvação através do cordeiro que foi morto. Porque o cordeiro que foi morto lá no Egito, o sangue dele nos umbrais das portas trazia vida, porque nenhum primogênito dos filhos de Israel morreram, porque o sangue estava nos umbrais. Sangue nos umbrais das portas é símbolo de aliança com Deus. Imagine se alguma daquelas famílias, um pai falava assim: esse negócio de colocar sangue, sabe aquelas pessoas que elas têm dificuldade de se expressar? Não, até faço, mas eu não gosto muito de ficar me aparecendo não. Então eu vou passar o sangue do lado de dentro, porque o anjo sabe que tem sangue, ele está vendo tudo. Então eu vou colocar o sangue lá de dentro da porta, ele vai passar, né?
Ele entra aqui pela janela, ele olha que o sangue está aqui e não vai matar ninguém. Porque esse negócio de ficar passando sangue, para todo mundo ver que tem sangue na minha janela, na minha porta, para os egípcios ficar falando que eu passei sangue, eu não quero esse negócio não. Tá bom, tem que fazer, então eu vou fazer, mas eu vou colocar o sangue por dentro. O que ia acontecer com essa família? O filho ia morrer. Porque não tem jeitinho brasileiro com Deus. Ou a gente obedece a palavra. É por isso que nós somos adeptos a nós estudarmos a palavra expositivamente, de nós entendermos a palavra expositivamente, para que a gente possa obedecer tudo que está escrito sem enrolação. É assim que temos que viver. Você viu aí o rapaz aí, não sei se ele é pastor, que andou falando aí. Eu nem vi a história, porque, irmãos, eu não paro para ver. Depois alguém vem me falar, eu até esqueço depois. Mas o profeta aí que falou aí que ia morrer o povo, como é que chamam? Ezequiel, né? Ele falou que o povo ia morrer, e não sei o que e tal, mas não morreu. Aí ele fez um outro vídeo pedindo desculpa para o povo, dizendo que Deus enganou ele, porque Deus falou para ele, Deus mentiu para ele. Mas Deus falou comigo, e se ele não matou, ele mentiu para mim. Pecou 2 vezes. Irmãos, nós temos que parar de viver fábulas e viver a palavra. Viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem a verdade. Alguns pastores dos grupos que eu estou estavam em desespero e colocaram no grupo perguntando como é que estavam as cidades. E esse pastor falava assim: ai, mas eu não sei como é que está, porque eu estou desesperado aqui, não está tendo culto. Eu queria saber como é que está a cidade de vocês. E eu coloquei: irmão, nós já estamos com 53 dias com a igreja fechada. Meu Deus, eu estou 12 dias, estou morrendo. Eu falei: Senhor, e um desespero. Ele falou assim: irmão, independente de a igreja estar aberta ou fechada, nós continuamos fazendo os cultos, fazendo a obra do Senhor, do jeito que a gente pode fazer, seja online, seja de 1 a 1, nós vamos continuar sendo igreja, nós vamos continuar fazendo a vontade do Senhor. Porque Páscoa também é símbolo de salvação através do Cordeiro que foi morto. O versículo 13, do 5 ao 13, mas eu vou destacar só o 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O que significa hoje para nós o sangue nas portas? Eu não tenho que matar um cordeiro e passar o sangue. Não, mas está escrito na Bíblia: mate um cordeiro, passe o sangue nos umbrais da porta. Não, irmãos, isso aconteceu sim, mas isso estava apontando para a morte de Jesus. Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é o nosso Cordeiro. Tem alguns textos aqui que nós vamos ler depois, mas é importante nós entendermos isso, que o que aconteceu. Eu sempre digo que o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, e o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Então uma coisa está interligada à outra. Então tudo que aconteceu no Antigo Testamento, ele está apontando para Cristo, ele está apontando para o Senhor. Nós vemos lá em Gênesis, quando o Senhor coloca a maldição sobre a mulher, que vai ter dores de parto, o homem vai ter que trabalhar e comer do suor do teu rosto, a serpente vai ter que rastejar sobre o seu ventre, e diz que a serpente vai morder a canela do filho de mulher, e esse filho de mulher vai pisar a cabeça da serpente. De quem que está falando? Do Cristo, de Jesus. Lá em Gênesis nós já vemos falando dele. Nós precisamos entender isso, que é o cumprimento do Novo Testamento, para nós vivermos as promessas do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. Nós vemos que Isaac, ele pergunta para Abraão, seu pai: pai, nós temos aqui o cutelo, temos a lenha, temos o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício, meu pai? Cadê o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá o cordeiro, meu filho.
Aleluia! Aí nós vamos lá no Novo Testamento, João Batista responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos o eunuco preocupado de entender a palavra, e Deus manda Filipe lá. Ele sai correndo, pergunta: você entende o que você está lendo? Eu não sei, porque ninguém me explica. Senta aqui, eu vou te explicar. E Filipe começa então a ler o texto que ele estava lendo, que era o texto de Isaías, e começa a explicar aquele texto. Filipe, quando lê o texto, ele explica para o eunuco, dizendo que aquele cordeiro de Isaías 53 é Jesus. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aquele homem diz: aqui tem água, o que impeça que eu seja batizado? Nada. Eles desceram e o eunuco foi batizado, porque ele entendeu que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ele é o nosso cordeiro pascal. E em 1 Pedro, quero ler esse último texto para nós já partirmos para o final. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Lê para mim, Diego, aqui ó. Lê para mim. Escute a leitura aí. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de Deus. Aleluia! Então está aí a verdade da palavra para mim e para você, queridos. Nós precisamos entender que Jesus é este cordeiro, esse cordeiro que veio para me salvar, para me libertar. Encerrando esta mensagem, eu quero fazer uma reflexão com você. O que você tem feito? O que eu tenho feito? Eu não digo merecimento, porque nós não merecemos, mas para agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito por nós. O que nós temos feito como igreja? O que nós temos feito como povo de Deus? A palavra fala que eles eram escravos, 430 anos como escravo. E quando o Senhor disse para eles que o tempo de sair daquela escravidão estava chegando, o Senhor disse para eles, no versículo 11: assim pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Sabe o que eu quero que você entenda aqui? O escravo não usa sapato. O escravo não tem cajado. O escravo, ele não tem direitos. A libertação de um escravo é a morte. Quando ele morre, acaba a opressão do seu opressor, que tem o direito de oprimi-lo. E quando você lê a Bíblia, você entende que escravo era bíblico.
Os homens de Deus tinham escravos. Isso era normal naquele tempo. Mas a graça veio até para nos libertar disso, para nos mostrar um novo tempo, uma nova história. Quando o Senhor disse que eles tinham que comer daquele cordeiro assado no fogo, eles tinham que comer com um acompanhamento. Que acompanhamento que era? Pães asmos e ervas amargas. As ervas amargas simbolizavam que eles tinham que trazer à memória aquele momento, toda a dor que eles sofreram lá, toda a amargura que eles sofreram lá, e comer aquelas ervas amargas, para entender que logo após eles comerem aquelas ervas, eles nunca mais viveriam naquela situação. Esse era o propósito de Deus. Vocês estavam aqui no Egito como escravos, vivendo uma vida amarga, uma vida prisioneira. Então essas ervas amargas mostra tudo que vocês sofreram lá. Pães asmos é pão sem fermento, porque tudo que tem fermento simboliza que não é natural, há uma mistura. E o nosso louvor a Deus, a nossa adoração a Deus, não tem que ter mistura, não tem que ter fermento. Nós precisamos adorar ao Senhor, viver uma vida santa com o Senhor, e não deixar que nada atrapalhe a nossa adoração, a nossa vida diária com o Senhor. E adoração não é só quando nós estamos aqui, mas é 24 horas por dia. A minha vida precisa estar limpa, sem fermento, sem acompanhamentos pecaminosos. Nós temos que ter uma vida pura, uma vida santa. E quando você for celebrar a Páscoa, as ervas amargas vai lembrar da onde que Deus te tirou. Quando você pensar, não aguento mais esse negócio de crente, que eu voltar a viver a minha vida antiga, lembre das ervas amargas. Lembra da dor que você sofreu no mundo. Lembra da escravidão que você tinha no mundo. Será que vale a pena voltar a viver uma vida de escravidão? Ah não, mas então eu vou viver na igreja, mas eu não quero compromisso com a igreja. Eu venho, eu entrego minha oferta, eu sempre participo do meu culto, mas eu não quero mais saber desse negócio de ministério, porque eu só me quebrei com isso. Só se quebrou o diabo que te atrapalhou. Porque é fácil falar que foi, eu me quebrei. Não, o diabo te atrapalhou. Ele colocou situações para você acreditar que não dá para você fazer a obra, que você não é capaz, que você não sabe fazer, que as pessoas te humilham, que o pastor colocou outra pessoa no seu lugar. Então o diabo, ele é especialista em usar situações para tirar a culpa dele e colocar coisas em você, para você não entender a tua importância. Você é importante para o Senhor. Na cruz ele morreu por você, na cruz ele morreu por você para te salvar. Ele se importa com você, ele espera por você na presença dele, fazendo a obra dele, trabalhando para ele. Eu encerro dizendo que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Cristo pagou o preço na cruz para que nós pudéssemos ser livres. Então deixe de trabalhar como se você fosse ficar para sempre nessa terra. Pare de ser saudosista. Pare de ficar pensando nas coisas do passado. Pare de ficar apaixonado pelas coisas que estão aqui. Ai, o meu carro, ai, a minha casa, ai, os meus filhos. Tudo isso vai ficar, querido. Tudo isso vai ficar. Nós estamos como peregrino nesta terra. Nós não chegamos na Nova Jerusalém. Aquele povo peregrinou 40 anos por causa do pecado, por causa da murmuração. E muitos não chegaram na terra prometida. É tempo de nós nos colocarmos como filhos de Deus, parar de reclamar, parar de questionar.
mesmo com o corona, mesmo com toda essa situação, você tem vida. Deus tem te abençoado. Irmãos, eu olho para mim, olho para a minha situação, eu falo: Deus, só o Senhor para fazer o que o Senhor está fazendo na minha casa, só o Senhor para abençoar. Hoje eu sentei na mesa com a minha família e nós comemos bem, graças a Deus. E eu fiz aquele prato, era peixe, né? Eu nem gosto de peixe. E fiz aquele prato generoso. A Érica fez feijão, ela sabe que eu não me preocupo com feijão quando tem peixe. Eu falei: quero feijão nada. Eu fiz aquele prato de arroz com peixe, comi. Aí fui de novo, comi e estava com barrigão. Ela falou assim: você não vai comer chocolate? Eu falei: que chocolate? Não tem espaço não, deixa eu assistir aqui um pouquinho, depois eu vou lá. E fui comer o tal do chocolate, né? Tá lá para comer, né, Diego? Já que tem lá, vamos comer. Não que a gente se preocupa com isso, mas Deus faz estas coisas. Lembra, Patrícia? Pega lá o alto-falante, ó, a verdura, 4 é 10, 4 é 10. E no final do mês está lá o pão na mesa, Deus abençoando. E às vezes a gente está reclamando: ah, Senhor, o que eu faço? Eu estou desempregado, eu preciso, não tenho emprego. Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência, você sabe trabalhar. Faça alguma coisa, vende alguma coisa. Você vai ver que amanhã você vai pensar: será que eu trabalho ou não? Não precisa mais trabalhar na empresa, porque isso aqui é o suficiente. Deus tem abençoado, Deus vai te dar inteligência, vai te dar sabedoria, mas você precisa se abrir para o que o Senhor tem, porque enquanto você estiver nesse deserto, Ele vai providenciar a luz à noite, Ele vai providenciar a sombra de dia. De manhã, quando você acordar, vai ter o maná para você comer. Durante o dia vai ter carne, vai ter o que você precisar. Hoje é diferente, mas Deus vai providenciar a bênção para você. Você vai plantar, você vai colher, você vai viver e vai comer o melhor desta terra, porque esta é a promessa do Senhor. Mas não fique apaixonado por esta terra, porque tudo vai passar e um dia nós estaremos com Ele na glória. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra?